Chegamos em um momento que não dá mais pra deixar de falar do que está acontecendo. Vamos falar de Adidas e Kanye West, vai? Mano, seja bem-vindo ao Devit, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis. E se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal. Eu vou vir com aquele papinho lá de criador de conteúdo que é: vocês que me conhecem, sabem que... Aí eu vou falar, eu não costumo entrar em polêmica, é muito difícil entrar em assunto polêmico. Se eu vou falar de alguma polêmica, eu falo muito tempo depois, mas dessa vez eu tenho que me posicionar. Já dizia o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E nós que temos aqui o maior canal de tênis da América Latina, não podemos deixar de falar de uma coisa que está acontecendo agora, que é provavelmente a volta de Kanye West com a Adidas. Já vou explicar tudinho, bonitinho pra vocês, tá? Pra quem não tá entendendo, né, a importância disso ou quanto isso é completamente maluco, eu vou explicar aqui passo a passo do que foi Kanye West, a carreira do Kanye West, o que ele vem falando, como ele veio se posicionando, pelas empresas que ele passou e aí chegou no ponto que chegou. Então fica até o final desse vídeo pra você entender. Mas vamos começar pelo final aqui, pra que você entenda de fato o que tá acontecendo e por que eu tô fazendo esse vídeo agora. Tô gravando o vídeo aqui já praticamente no domingo, né, que vai ser o dia que provavelmente vem a bomba da possível volta de Adidas e Yeezy. Se não vier aí no domingo, provavelmente segunda-feira, enfim, nessa semana provavelmente vai se confirmar a volta, a união de Yeezy e Adidas. Por que eu tô falando isso? Porque já tá começando rumores e a Adidas mesmo já vem se posicionando há alguns dias, há alguns 10 dias atrás, já veio dando entrevistas ali falando que, olha a importância disso, que a Adidas, quebrando a parceria com o Kanye West, eles teriam um rombo aí em 2023 de 1,3 bilhões, então tipo assim, é uma grana muito grande, e que eles têm mais de 500 milhões aí em estoque de Adidas em parceria com a Yeezy, e que isso é um rombo muito grande pra Adidas, tá? Então eles já estão falando isso, eles já estão preparando o terreno pra vir com uma bomba, tipo assim, parecendo que, nossa, tadinho deles, né? Eles têm tanto dinheiro parado, eles precisam dar um jeito nisso. Mano, não. E aí, já existem rumores, agora quentíssimos, ao que tudo indica, já até assinaram esse contrato de que eles vão, a partir de agora, vender esse estoque de 500 milhões aí, e aí, a partir da venda desse estoque que já tá parado, que já tá produzido, que tá morto, e aí realmente eles vão, cada um pro seu lado, e aí não vão mais produzir os Yeezys, tá? Antes de começar, eu quero perguntar pra vocês se vocês concordam com isso, se vocês comprariam um Yeezy da Adidas depois de tudo que tem acontecido. Vocês comprariam isso ou não, tá? Então vamos contar, se você tá dizendo aí que compraria, ou se você caiu de paraquedas e não entendeu, agora eu vou contar tudo que tá acontecendo até chegar nesse cenário. E antes de mais nada, eu quero fazer uma observação aqui. Eu, Caio, acho que todo ser humano merece uma segunda chance, seja lá o que ele fez. Vai pagar pelas coisas que ele fez, seja o crime, seja lá o que for, e depois ele merece uma segunda chance. Se não for algo tão grande, ele merece uma segunda chance. Todo mundo merece uma segunda chance. Mas a partir do momento que, conforme os anos passam, você aposta em dobro na merda que você fala, você não merece segunda chance. Você merece ser calado de tanta merda que você vem falando durante tanto tempo. Dito isso, eu quero fazer outra observação aqui. Nós sabemos que Kanye West passa por problemas reais de saúde mental e por isso algumas coisas a gente tem que relevar. E digo mais, o vídeo aqui não é para falar sobre as fofocas da vida pessoal, da família dele. Eu não me importo com o que ele fez ali, tá? A gente vai falar sobre coisas graves, sobre ofensas, sobre supostos crimes que ele possa ter cometido falando coisas que ele falou. Enfim, é sobre isso. Não, antes de falar ainda eu quero falar outra coisa. Sim, concordo que Kanye West é um gênio, ou pelo menos foi um gênio. Ele foi extremamente importante pra música, não só com as músicas que ele produziu, como vários outros artistas que existem hoje dependeram da presença de Kanye West, o fato de Kanye West existir, de produzir, etc. Eu sei da grande importância que ele teve e tem como artista na música. Sei da importância que ele teve e tem sobre ele estar dentro da moda, da importância da presença dele, tudo que ele fez, eu entendo perfeitamente. E isso não justifica a forma como ele falou, as pessoas que ele atingiu e tudo mais, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você ainda é apaixonado pelo Kanye West, por tudo que ele fez, beleza. Mas isso não abona o fato de ele fazer coisas horríveis. Então vamos lá. Eu vou começar aqui em 2007, que foi onde começou uma questão dele, que foi com a Nike, né? Onde eles romperam o contrato porque Kanye West falou que queria os royalties das vendas dos Yeezys, né? A Nike não aceitou os termos dele, né? De receber mais grana pelo que estava sendo produzido e eles romperam. Isso lá em 2007, tá? Sou fã demais do Air Easy 1,
Easy 2. Pra mim foi o melhor momento de Kanye West. Easy 1 é o meu Grail. Pra vocês verem que eu gosto do que ele fez e não quer dizer que eu não o julgo pelo que ele tem feito hoje. E aí vamos lá, 2008 começa já a entrar num certo surto onde já começa a agredir os paparazzis, de tacar a câmera de paparazzi no chão e tal. Dois casos específicos de pegar a câmera de paparazzi e jogar no chão e tal. Então já começa uma parada que não é tão legal. Ele como artista, ele sabe que é assediado e é uma das coisas do ônus da carreira dele. Não só ônus, é bônus também, porque os paparazzis também são extremamente importantes para a carreira dos artistas. A gente sabe disso. A gente chega em 2009 e talvez seja um dos momentos mais marcantes da história, né? Desse momento psicótico que ele tem, que é subir no palco e tirar o microfone da Taylor Swift, que tava ganhando um prêmio VMA naquele momento, e ele tira o microfone da Taylor Swift e diz, né, claramente que ela não merecia ganhar, que quem merecia ganhar era a Beyoncé. Então ele não tinha nada a ver com a história, tá? Não tinha o direito de subir ele no palco. Se era uma opinião dele, legal. Se era a opinião de todo mundo, legal. Você não tem o direito de tirar o microfone de uma artista, tirar todo o mérito de uma artista pra dizer que o prêmio não era dela, que merecia era outra pessoa. Ele não tinha por que tá ali. Então ele foi extremamente atacado pela mídia. Foi uma loucura, ele não deveria ter feito isso. O próximo caso que eu quero falar é em 2015. Então a gente passou aí um hiato de 6 anos, mas esse hiato de 6 anos não foi que ele ficou tranquilinho, não. Teve sua arrogância, sua prepotência, seu egocentrismo. Ele manteve achando que ele era Jesus Cristo, que ele estava acima de todas as outras pessoas, que ele se achava o melhor artista de todos os tempos, acima de todos os artistas que já passaram, Tupac, Michael Jackson, não importa. Cada hora ele aparecia ali falando que ele era o melhor cara deste universo, né? Tudo bem, ele que fique na dele, como eu falei, não tô aqui pra contar as fofocas, enfim, as suas sandices. A questão são coisas mais profundas, então vamos a 2015. E aí, 2015, ele recusou o prêmio Vanguard Awards e, além de recusar o prêmio, ele subiu no palco, ficou fazendo ali um discurso longo pra caramba e ainda lançou a sua candidatura pra presidente em 2020. Mais uma sandice. Eu tô falando aqui sandice muito entre aspas, porque muitas vezes eu me pego pensando, será que ele faz isso propositalmente pra se manter em alta? Não importa quem ele fira, não importa o que ele faça, se ele faz pra se manter em alta ou se ele realmente faz porque naquele momento a gente já sabe, ele vai falar disso no futuro, que ele tava tendo surtos psicóticos e tal, tava tendo uma dupla personalidade, etc. Outro caso muito importante aí entra o Twitter, né? 2016 entra o Twitter e aí talvez seja a ferramenta onde ele mais se intoxicou e ele mais se prejudicou. 2016 ele simplesmente decidiu atacar o Wiz Khalifa por conta do termo waves e aí do nada ele começa a atacar o Wiz Khalifa falando que ele só tem o filho por conta dele porque a mulher do Wiz Khalifa era uma ex dele. Começou a atacar o filho do cara por uma conversa que estava sendo sobre um termo, né, uma gíria, já tinha sido cunhada e estava sendo utilizada. Atacar o filho de outra pessoa, mano, da forma como ele atacou, nada legal, nada legal. Aí em 2016, ainda no Twitter, ele simplesmente postou lá, Bill Cosby inocente. E pra quem não sabe, Bill Cosby foi acusado e foi culpado em crimes sexuais, abusos e estupro. Foi aprovado, o cara tá pagando sua sentença, o cara simplesmente botou lá que o cara era inocente. E ainda em 2016, né, que foi um ano que ele tava bastante atacado, fazendo bastante ele decidiu atacar Taylor Swift de novo, falando com essas palavras. Essa é a música, né? A música é a Famous de 2016. E a música ainda diz que ainda ele vai fazer sexo porque ele fez aquela vadia famosa. Como é que você simplesmente expõe uma artista renomada, podia ser qualquer pessoa, tá? Como é que você expõe uma mulher dizendo que vai fazer sexo com ela porque você a fez famosa? Como que você fez a Taylor Swift famosa? E aí já é a parte da fofoca, que também não me cabe, mas eu vou falar. Ele falou que falou com ela, soltou um vídeo falando com ela, do que, na verdade, mais pra frente, dentro do vídeo inteiro, mostra que ele não falou que chamava ela de então ela não aprovou de fato. Uma situação que mostra que o cara tava errado. Tipo, ele falou pra ela que tava fazendo uma música dela, beleza, mas não falou o que era. Não falou que ele chamava ela de vadia, tá ligado? Ah, pensa fora da casinha. Pensa fora da casinha pros dois lados, pela genialidade e pela loucura, né? E aí no final de 2016 ele realmente foi internado numa clínica psiquiatra e foi diagnosticado com um transtorno de bipolaridade. E aí entra aquilo que eu falei. Cabe a gente julgar uma pessoa que tá doente? Acho que não. Acho que não é legal a gente julgar alguém que tá passando por um problema. Porém, também não é legal essa pessoa virar público e ficar atacando os outros, cometendo supostos crimes, diminuindo a imagem de outras pessoas
pessoas. Depois de 2016, ele ter passado ali na clínica de psiquiatria, 2017 foi um ano um pouco mais tranquilo, pelo menos nesse nível, né, de atacar as pessoas. Ele ficou fora das redes sociais e tal, então ficou ausente de tudo, do mundo, tentou se reconectar e tal. Uma ação legal, interessante e importante pra ele. Aí chega em 2018 já é um ano que ele já tava apoiando o Trump já há algum tempo, né, porque ele já se posicionou como um possível candidato, né, em 2015, ele tentou se aproximar cada vez mais do Trump e a galera ali, alguns americanos conservadores estavam até apoiando, os mais liberais estavam ali já julgando a presença, a aproximação dele com o Trump. Cada vez mais ele vinha com assuntos de pautas bem sensíveis, falando coisas absurdas. E aí lá numa entrevista pro TMZ, ele simplesmente estava falando ali sobre a escravidão. Se tinha 400 anos de escravidão, poderia ser então uma opção de quem estava sendo escravizado, como se fosse uma escolha deles serem escravizados. Um absurdo. Até pessoas ali próximas ali no off conversaram um monte com ele e, cara, isso foi pro ar, obviamente. E olha o peso disso. Você falar que 400 anos de escravidão pode ser uma escolha. Como assim uma escolha, gente? Como é que ele tem coragem de ir a público numa televisão com tanta gente assistindo e falar uma coisa tão grotesca quanto essa, sabe? Aí beleza, passa o tempo, vem o Pusha T, grava uma música falando sobre o Drake ter engravidado uma suposta garota de programa, de ela ter um filho e tal, faz uma música falando sobre isso. O Drake sabe que o Pusha T gravou na Good Records, que é do Kanye West, e imaginou que Kanye West que tinha vazado essas informações pro Pusha T fazer a música atacando ele, certo? Pois bem, Drake então decide fazer a música In My Feelings, falando ali de uma suposta Kiki, né, que seria a Kim Kardashian, de ter ido na casa dela, ou seja, dando a entender que eles tinham ali um romance, né, no caso dela, extraconjugal, não é mesmo? O Kanye West ficou maluco, né, porque pelo que a gente já entendeu, o relacionamento dele, ambos, tanto com a mãe, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, quanto com a esposa, né, a ex-esposa no caso, Kim Kardashian, eram a base pra manter o cara minimamente saudável. Quando ele perdeu as duas coisas, o bagulho ficou louco. Na verdade, quando ele perdeu a mãe, perdeu as suas faculdades mentais, e aí quando perdeu a esposa, mais pra frente, foi pior ainda. Mas vamos seguir na linha do tempo. Em 2019, ele estreita sua relação com a religião, com o Sunday Service, né? É uma coisa já dele, a gente sabe disso, né? A religião sempre foi algo dele, porque ele já sempre colocou em várias outras músicas do passado, de anos passados. E o Sunday Service era uma coisa que tava conectando ele à religião cada vez mais, né? E tal, pregando e juntando o grupo e tal. Foi muito bonito de se ver, inclusive, todas as coisas estavam acontecendo, o grupo tocando, né? Foi muito legal este momento Sunday Service, vocês concordam? E aí vem 2020, né? O ano que ele falou que se candidataria pra presidência, né? 2020 chegou e ele realmente veio falar disso de novo, tá? É tão recente que a gente lembra, né? Ele chegou a falar que ia se candidatar, o pessoal falou, olha, ele não mandou dentro do prazo, mas se ele mandar, alguns lugares ele pode ainda ganhar voto, né? Receber votos e tal. Acabou que, enfim, deixou passar, porque nitidamente era um jogo de marketing, ele só queria estar em alta ali. Isso é uma das ações que ele gostaria de estar em alta. Ele usa pra estar em alta. A gente sabe disso, mano. Tipo, é marketing, é marqueteiro. Ele, mano, ele sabe fazer. O cara no nível dele fala que vai se candidatar, mano, o mundo vai ficar sabendo do cara. Não é a cidade dele, o bairro dele. O mundo vai ficar sabendo que o cara vai se candidatar à presidência dos Estados Unidos, a maior potência mundial ainda, né? Em 2023 ainda é a maior potência mundial. Então é óbvio que o mundo vai saber quem é o cara. E aí você mistura presidência dos Estados Unidos, já é conturbada, com a religião que ele tava seguindo e os surtos psicóticos que ele tava tendo, começou a falar besteira que podem ser supostamente incriminadas. Elas podem ser classificadas como crime supostamente e tal. Como, por exemplo, falar, né, que a vacina continha chips e que ali era o número da besta e que quem fosse vacinado não poderiam entrar nos reinos dos céus e tal. Então isso é uma coisa que um cara com a visibilidade que ele tem, né, falar isso pro seu público, o seu grande público, mano, milhões e milhões de pessoas, isso impacta diretamente na saúde pública daquele lugar e em vidas, né, que podem supostamente serem perdidas em caso de, numa pandemia, não se vacinarem contra o vírus da pandemia. Vocês concordam? Ainda em 2020, né, ainda nesse movimento de comício, de se aparecer pro público como um possível candidato, falou que era contra o aborto, que gerou também grande polêmica, muita gente se posicionando, tipo, é uma pauta muito sensível pra você simplesmente chegar lá e falar que é contra o aborto. Ele falou que era a favor das armas, ainda citou que armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. Então, você imagina, o cara fala anti-vacina, a favor de arma, contra o aborto, e ainda pra piorar nesse momento ele fala mal de Harriet Tubman. Desculpa se eu não tô aqui pronunciando corretamente, mas
essa mulher é simplesmente uma heroína, que as pessoas a adoram por ter libertado os escravos, né, em momentos muito importantes e tal, e ele simplesmente, gratuitamente, me solta que ela não é nenhuma heroína. Ela nunca libertou um escravo e que, pelo contrário, ela pegava os escravos de alguns brancos e vendia para outros brancos. Então ele pega uma heroína, historicamente é idolatrada pelas suas ações, distorce completamente e taca. Fala assim, então, ela não é heroína nada. E aí, vamos mais pra frente, né, ele volta pro Twitter, quer dizer, ele nunca saiu, né, mas aí aquele dia fatídico do Twitter, que ele começou a postar um monte de coisa, vocês lembram daquele dia? Falando que a Kim Kardashian tava prendendo ele com o médico, né, que ela, tipo, fazendo um cárcere privado dele, que se ele fosse preso e terminasse como Mandela, a gente saberia como. Que o filme Corre era sobre ele, né, tipo, não é que o filme Corre foi inspirado nele, ele que falou. Falou também que a mãe da North, que é a sogra dele, né, no caso, a mãe da Kim Kardashian, jamais venderia uma sextape dela, né, algo que tudo indica, né, algo que tudo indica não, foi isso. A mãe que trouxe ali a sextape da Kim Kardashian, que fez, de fato, elas se tornarem famosas e tal, e a partir dali, né, ter essa vida toda glamurosa na frente das câmeras e paparazzi, etc, e ser as maiores blogueiras do mundo inteiro, né. Então, a sextape foi muito importante e ele fala, tipo, sua mãe jamais faria isso. Pra sogra dele, ele falou que é pra sogra dele, que a mãe da sogra dele não venderia a sextape dela. É isso, ele jogou no Twitter, é isso. Na verdade, eu falei que foi um dia, mas foi uma semana meio conturbada. Depois de alguns dias, ele voltou pro Twitter falando que tava tentando se divorciar da Kim Kardashian. Ele chegou a falar coisas sobre o Michael Jackson aqui, envolvendo crianças e tal, que eu prefiro não citar aqui por vários motivos óbvios. Falou sobre supremacia branca e ele falou o seguinte: abre aspas, toda positividade quando o diabo ataca, mesmo que eu nunca veja meus filhos até os 18 anos, porque vocês acreditam em pessoas brancas. Isso foi o que ele falou. Mais uma vez eu vou falar aqui, lembrando que durante todos esses anos, ele se envolveu em dezenas e dezenas e dezenas de polêmicas, do qual eu não faço questão de citar aqui, porque não são algo tão concretos e graves como os que eu tô citando aqui, tá? Vamos pra 2022, quando o IE, então, né, o IE, se envolve com uma briga com a Billie Eilish. A Billie Eilish parou o show dela pra dar um respiradorzinho lá pra uma fã. Foi logo depois do Astroworld, né, do Travis Scott ter, enfim, morrido algumas pessoas, acho que foram 10 pessoas, né, num show lá, pisoteados e tal. E aí ele falou, Billie Eilish tem que pedir desculpa pro Travis Scott, pras vítimas, né, e a família das vítimas do show e tal, porque isso não se faz, não sei o que. Ela falou, cara, nem tô falando de Travis Scott, não sei nem o que você tá falando. E ele, tipo, não vou pro Coachella se ela for, se ela não pedir desculpa, enfim. Causou porque na cabeça maluca dele ali, na cabeça conturbada dele, ele achou que a Billie Eilish, querendo fazer o bem ali pra uma fã que tava ficando sem respirar, tava atacando o Travis Scott, sabe? Dali pra frente começa um ataque contra as mulheres, algo um pouco mais pesado pra esse lado também. Mas aí, eu queria falar de outra coisa. Kim Kardashian tava namorando, né? Eles tiveram DRs ali online também, enfim. E aí, uma coisa grave que ele fez, né, foi falar pros fãs dele que se encontrasse o namorado da Kim Kardashian na rua, que era pra xingar ele de perdedor. Cara, se você inflama o ódio nas suas redes sociais para pessoas reais, quando encontrarem de fato o namorado da sua ex e xingar eles, cara, esse cara, além de correr o risco de ser agredido fisicamente, ele pode correr o risco de ser morto. Inclusive, isso não é brincadeira. Você não fala isso pros seus fãs que tatuam o seu rosto no braço deles, que se encontrar o cara que é pra xingar eles. Fica subentendido que é pra você proteger o Kanye West a qualquer custo, tá ligado? Enfim, depois ele apagou, mas ele falou, né? Não sei nem se ele pediu desculpa por isso pra Kim, porque a Kim pediu publicamente pra ele retirar isso, ele retirou. Mas enfim, você já tinha falado. Nenhuma palavra jogada já volta. Você atingiu o público que você não vai atingir o mesmo público total depois, se você pedir desculpa e falar, não, eu tava, mano, não faça isso não. Teve gente que não vai ver você falando que não é pra fazer, tá ligado? Aí veio ali mais pro final de 2022 também, outro caso que é muito, muito, muito grave mesmo, né? Como alguns que a gente já falou aqui, mas esse é bastante grave. Ele vinha com a camiseta do White Lives Matter no Paris Fashion Week, né? Não só ele, como alguns modelos também vieram com a frase White Lives Matter, que é uma frase supremacista branca, que é pra atacar o movimento antirracismo, que após a morte do George Floyd, principalmente, ganhou mais voz e tal. Além de ser uma afronta contra o movimento, né, antirracismo, ainda é algo a favor da supremacia branca, que se posicionou com a frase White Lives Matter. Você não só tá indo contra o movimento da sua raça, inclusive, como ir a favor de quem tá completamente contra você. Então, assim, é conturbado, é grave, é grave. Possivelmente pode ser interpretado, talvez, como um crime, né? E ainda em seguida, pra piorar, ele colocou no Instagram dele que o movimento Black Lives Matter era uma farsa. Ele ainda apoia o movimento da supremacia
mídia branca ainda diz que o real movimento é uma farsa. Após esse movimento, a Adidas se posicionou dizendo que eles estavam revendo a parceria deles. Então foi um momento que a Adidas se posicionou dizendo, vamos rever isso. Não foi aí que acabou, mas ali já foi um alerta para parar. Eu disse já, só porque eu tô acostumado a usar essa palavra, porque não é já. Vocês já repararam que foram anos e anos cometendo algumas coisas e dobrando a aposta a cada vez. Ele faz uma coisa, repercute, ele dobra a aposta e repercute até chegar como a gente tá chegando agora. E aí, após a postagem da Adidas, que veio uma das frases mais impactantes, né? Que, cara, ao meu ver, se alguém fala isso pra mim, não tem o que faça eu querer reatar com essa pessoa, que foi, abre aspas, se Adidas, eu sou Adidas, Adidas me estupou e roubou meus designs. A audácia do cara falar da Adidas, da marca. O cara, que é grande, obviamente, não tô tirando o mérito dele, o cara é grande, é importante. Já fiz todo esse disclaimer aqui, mas ele tá falando da Adidas, empresa centenária, uma empresa que não precisa do Kanye West. Ele tá falando que ele é Adidas e que eles roubaram ele e usaram termos aí que eu não quero ficar repetindo, porque senão vai ficar cheio de pio o vídeo. E como eu falei que ele dobra a aposta a cada vez que ele fala uma merda, ele dobra, o que ele veio lá no final de 2022 de novo falar? Que George Floyd não morreu asfixiado. Ele falou que George Floyd morreu por conta de um remédio que ele tomava e que o policial não asfixiou o George Floyd. Mesmo que a autópsia do George Floyd mostrava que ele tinha sido asfixiado, exatamente como aconteceu, tinha vídeos. E que sim, existia uma substância de medicamento no corpo dele, mas que não tinha como causar aquilo. E o cara simplesmente, é isso, falei. E aí ele veio com comentários machistas, com algumas artistas, inclusive, como por exemplo a Hailey Bieber, né? Tipo, uma das pessoas mais influentes também. E aí que você vê, ele não ataca qualquer um, ele ataca pessoas que são realmente influentes. Ataca marcas que são realmente fortes. Por isso estou falando que às vezes me parece que é uma estratégia. Não importa se eu vou ser um babaca, se eu vou ser um machista, se eu vou ser homofóbico, se eu vou ser gordofóbico, porque ele começou a ser gordofóbico também. Na entrevista pra Fox, ele atacou a Lizzo, sendo extremamente gordofóbico. Você vê que ele sempre quer estar em pauta sendo o babaca da história, porque isso deixa o cara cada vez mais rico. O cara se tornou o negro mais rico do mundo, sendo esse cara, sendo o babaca que ele sempre foi, se tornou o negro mais rico do mundo. E aí, não satisfeito com todos os ataques com vários grupos, ele começou a ser antissemita e antijudaico no Twitter, ponto. Não tava contente, não tava feliz o suficiente, começou a isso. Aí que entra nessa seara que é mais pesada ainda, né? Mais uma vez, ele dobrando a aposta. É um jogador, ele dobrou a aposta. E aí vieram órgãos importantes, personalidades importantes, tentando convidar ele, né? Ensinar ele, conversar com ele sempre rebatia. O Museu do Holocausto chegou a chamar ele pra ir no museu, ele falou que não. Além de falar não, depois de ter falado a merda que ele falou, ele ainda falou que preferia ir no Museu do Aborto. E estava comparando o aborto ao que estava acontecendo no Holocausto. Falou que os judeus dominavam a mídia e queriam acusar ele de ser um abusador. Depois que ele falou tudo isso, a mídia queria acusar ele de ser abusador. E aí, cara, a pior frase dele, né? O pior pensamento dele, que é falar sobre o cara do bigode. Não vou citar o nome aqui, porque primeiro eu nem gostaria e segundo porque não pode dentro dessa plataforma. E ele falou que o cara do bigode simplesmente era um cara muito bom. Um cara que inventou, por exemplo, o microfone, que é onde ele faz as músicas, então ele o admira, ele gosta muito do cara. Você entendeu o que eu tô falando? Ele falou que idolatra o cara do bigode. Aí a gente chega onde chegou, que era Adidas separando dele e falando frases como eu já falei, inclusive vou repetir. Por exemplo, abre aspas, a Adidas não tolera antissemismo e qualquer discurso de ódio. Seus comentários são inaceitáveis, odiosos e perigosos, fecha aspas. E ainda comunicou que foram violados, abre aspas, os valores de diversidade e inclusão, respeito mútuo e justiça. E aí eu pergunto, foi jogado ao vento tudo isso? Nada do que ele fez vai ser realmente cobrado? Nada do que vocês, Adidas, falaram que ele foi totalmente contra tudo que vocês acreditam foi o suficiente para manter ele distante de vocês? 500 milhões de dólares é o que paga tudo o que ele fez? É isso? Todas as pessoas que ele atingiu, todos os supostos crimes que ele possa ter cometido, tudo que ele falou pode ser jogado no ralo por 500 milhões de dólares? É isso? Vocês concordam com isso ainda? Vocês comprariam o tênis se lançar? Vocês acham certo isso? E aí é o seguinte, o que eu quero falar? Obviamente eu não concordo de colocar o estoque morto lá, pega o estoque e doa, queima, não sei. Eu doaria. Já tá feito mesmo, vai fazer o quê? Não produz mais, obviamente,
O que tá ali, doa, agasalha. Vocês correram o risco de colocar o cara na empresa de vocês. Vocês mantiveram cada vez mais que ele dobrava a aposta. Então vocês paguem por isso, pô. É 500 milhões de dólares que vocês perderam. Na verdade não é 500 milhões, né? Porque seria meio a meio ali. Então não é metade disso. Não vão lucrar, não devem lucrar em cima disso. Não devem lucrar em cima do cara, pô. Inclusive, a gente tem que parar. Eu nunca sentei aqui pra ficar falando dele. E hoje tá sendo porque não desce, velho. Pra que a gente ficar falando dele, velho? Agora, vai o que eu vou falar aqui. Você já tem os tênis dele, você já tem as roupas, você já tem os CDs, você gosta de tudo que ele fez no passado, continua usando. Não vou falar aqui pra você jogar fora, queimar, que nem, né, geralmente fazem e tal. Nem é isso. Eu não quero nem contato com isso mais. Vende, você comprou, pô. Vende pra quem quer. Se ninguém quiser, guarda então. Eu usaria. Pô, é seu, você tem uma coleção, enfim, gastou uma bela de uma grana, tem um tênis que seja, continua usando até acabar, até gastar. Não tem problema, não vejo problema nisso, porque você já comprou. Ele já foi um cara legal. Ele já fez coisas no passado que foram muito boas. Ele impactou realmente. O cenário hoje se encontra muito graças ao que ele fez. Ele tem o mérito de tudo isso. Eu já falei aqui, não estou tirando o mérito dele. Só que não dá mais pra apoiar coisas como tudo isso que ele vem fazendo durante todos esses anos. Vocês concordam comigo? Ou eu estou ficando maluco? Não é possível. E lembrando que eu nem falei coisas que são menores. Eu filtrei do filtro. Inclusive, quero agradecer aqui ao Foquinha. A Foquinha fez vários vídeos aí de 30 minutos falando sobre a vida dele. Eu filtrei muito do que ela falou ali também. Peguei como referência, inclusive. Então, Foquinha, obrigado pelos vídeos. Quem quiser ver ali 1h30 de conteúdo, tem lá. Fofocas de coisas que aconteceram, brigas familiares, enfim. O que eu trouxe aqui é algo mais denso, mais pesado, né? De coisas mais agressivas. Porque realmente, assim, se for falar tudo do cara, por quê? Por que a gente mantém isso? Não concordo, Adidas. Sinto muito, mano. Gosto da Adidas demais. Mano, não vou parar de usar Adidas, obviamente. Mas se continuar com isso, se a grana tá acima de qualquer coisa, cara, a gente vai ter que começar a rever nossos conceitos. Vamos ter que voltar na história da Adidas, entender por que a Adidas tá aceitando isso. Tem que voltar na história. Isso faz parte da Adidas aceitar esse tipo de coisa? A gente vai ter que começar a conversar e entender o que tá acontecendo com a Adidas, né? Se é uma coisa atual, pontual, se é uma coisa que acontece mais vezes, aí a gente volta a conversar. Mas eu espero que a Adidas não se venda por isso, porque a Adidas é muito maior que isso, mano. 100 anos, a Adidas vai fazer 100 anos de existência. Não pode se rebaixar a uma palhaçada dessa. Pronto, falei. Tamo junto, deixa o like, até o próximo vídeo. Devite é nóis, falou. Poucas.